A casa ficava em Bertioga, no litoral paulista, mas não na orla turística. Estava encravada em um loteamento antigo, onde a Mata Atlântica úmida abraçava os muros. Rafael e seu colega, André, alugaram o imóvel porque o preço era baixo. Era um casarão de 2 andares, feito de concreto e com janelas enormes que nunca fechavam direito. A umidade era a primeira coisa que atingia quem entrava. Um cheiro de mofo, maresia e um pouco de abandono. Era 2 da manhã na primeira noite. Rafael, André e 2 amigos terminavam de descarregar os últimos caixotes, movendo os móveis e caixas de papelão pelo piso de taco. Rafael subiu com uma última caixa, destinada ao seu quarto, no piso superior. Ele estava no topo da escada, ofegante pelo esforço, quando o som explodiu. Veio do quarto ao lado, o de André. Uma série de pancadas secas e altas, como se um animal grande tivesse invadido o cômodo e derrubado em uma pilha inteira de caixas. Os 2 amigos de Rafael, que estavam lá embaixo, saíram correndo. Eles mal alcançaram o carro, batendo a porta com desespero. Sobrou apenas André, paralisado no pé da escada. Rafael, com o coração acelerado, colocou a caixa no chão e foi investigar. Ele abriu a porta do quarto de André e... nada. As caixas estavam empilhadas. Não havia nada quebrado, nenhum papel fora do lugar, nenhum rastro de pata no carpete empoeirado. Não tem nada, o som veio daqui, mas está tudo normal. Ele estava varrendo o quarto com os olhos, procurando uma fresta, uma janela aberta que pudesse explicar o deslocamento de ar, quando o som se repetiu. Dessa vez, veio do seu quarto, o mesmo estrondo seco, o mesmo barulho de coisas quebrando. Rafael e André não hesitaram. O medo superou a curiosidade. Correram para o carro, deixando a porta da frente aberta para a brisa salgada da madrugada. Naquela noite, sem saber o que estava acontecendo, eles dormiram no carro. Nas semanas seguintes, Rafael e André tentaram ignorar o ocorrido, atribuindo a fadiga e a acústica bizarra da casa antiga. Mas as anomalias não cessaram, elas apenas ficaram mais sutis. O que se tornou comum era o som de uma voz feminina, parecendo um lamento, sempre cantado em volume muito baixo, quase inaudível. Ela parecia vir de dentro das paredes, ou de uma profundidade maior que a estrutura da casa. Os passos também eram frequentes, pesados, arrastados, sempre no corredor do andar de cima, quando Rafael sabia que estava sozinho. Rafael, que não era religioso, começou a se questionar. A coisa estava lá, e parecia estar testando limites. Em uma tarde de sol intenso, Rafael estava sozinho na sala. Ele ouviu a torneira do banheiro do andar de baixo abrir e fechar. 1, 2, 3 vezes. Ele correu para o banheiro. O registro estava seco. Não havia água. Eventualmente, o assunto foi inevitável. "Você está ouvindo aquela mulher?" perguntou Rafael a André durante o jantar. André mal levantou os olhos do prato. Todo dia. Com o tempo, a presença invisível ganhou confiança. Os eletrônicos, deixados desligados, ligavam no meio da noite com um clique seco. A TV de André acendia sozinha, soltando ruído branco. Os estrondos, o som de algo quebrando, voltaram, mas agora vinham de dentro das paredes ou debaixo do assoalho. O pior era a sensação de ser observado, uma presença fria e pesada que se instalava nas costas de Rafael ou André. O medo atingiu seu pico quando um dia André jurou ter ouvido seu nome ser chamado no quarto vazio. Não um sussurro, mas uma voz clara, masculina, que parecia vir diretamente da escuridão. Mais um tempo se passou e o período de ocupação estava terminando. Rafael estava apenas a 3 dias da mudança, da fuga daquele lar úmido e assombrado. Foi quando a atividade final se tornou pessoal e violenta. Rafael acordou no meio da noite. O quarto estava escuro e frio. Ele estava em um estado de paralisia do sono, mas algo estava diferente. Não era a sensação comum de aprisionamento do corpo. Ele não conseguia se mexer, mas sua percepção sensorial estava amplificada de forma terrível. Ele sentiu uma presença. Uma consciência pura de algo se movendo lentamente, vindo da rua, atravessando a Mata Atlântica úmida e dirigindo-se à casa. Era ameaçador, repleto de pavor. Rafael não podia ver, mas sabia exatamente onde a coisa estava. A entidade passou pela porta da frente. Rafael sentiu o ar frio e denso se deslocar. Então ela atravessou a porta fechada do seu quarto. Ele sabia que estava ali, no meio do cômodo. E, então, a coisa começou a se mover. Rafael sentiu um peso se aproximando do final da cama. Algo se inclinou sobre ele. A sensação era de frio absoluto. Ele sentiu contato,
mãos frias, unhas longas e geladas, rastejando lentamente sobre suas pernas. O toque era lento, metódico. A presença se arrastou até o peito dele. O pânico interno de Rafael era total, mas ele não podia mover um músculo. Os dedos longos e frios envolveram seu pescoço. Não apertaram, mas o toque era possessivo, sufocante. Rafael não conseguia respirar. O ar não chegava aos pulmões. O terror o consumiu. A sensação de pavor era tão densa que ele sentiu sua consciência se esvair. Ele apagou. Rafael faleceu naquela mesma noite. A experiência marcou André para sempre. Ele presenciou a sombra consumir o corpo do Rafael naquela noite. Foi dormir apavorado e quando acordou de manhã, o corpo de Rafael já não tinha mais vida. Estava gelado. André me contou que naquela noite ele viu o Rafael, com a boca aberta, deitado, todo esticado, como se tentasse gritar com os olhos brancos. Naquela noite, ele viu a sombra consumir o corpo de seu amigo. A sombra parecia um tecido preto com um rosto cadavérico sem olhos, deixou ele paralisado. André só conseguiu correr para o seu quarto e rezar muito e pedir proteção. Tem certeza que você está sozinho?